Bom, o nosso bate-papo de hoje não vai na linha de resolvermos todas as questões de tudo que envolve a realidade da Europa, né? Certamente são muitas particularidades, mas objetivamos ampliar um pouco a nossa visão da realidade, porque quando nós somos desafiados a cumprir uma missão a partir do trabalho missionário da APMT, muitas vezes olhamos para muitas regiões do mundo, e certamente muitas regiões do mundo têm a carência do evangelho, como o continente europeu, o asiático, a América Central, aqui no Brasil, que é um país que tem dimensões continentais, América do Sul, enfim, em todas as partes do mundo. E quando olhamos para a realidade do continente europeu, muitas vezes a gente fica naquela pergunta, será que precisamos enviar missionários para esse continente? E aí, esse bate-papo, nós vamos trabalhar nessa perspectiva. E lanço esse pensamento aqui para o Marcos, para nós iniciarmos. Vamos trabalhar na seguinte linha, Marcos, pensando aqui na taxa de natalidade. O continente europeu, hoje, a gente vê em muitos países onde as famílias não têm optado por ter vários filhos. Talvez um, ou talvez no máximo dois. Segundo os dados, se você tem até 2 filhos, na verdade você só está mantendo a quantidade daquele grupo. Se você tem um, pensando na perspectiva a longo prazo, nós vamos ter, então, um povo, uma nação diminuindo a sua população. O outro aspecto é sobre o colapso dos valores da família, né? Hoje, os filhos, muitas vezes, não têm mais obedecido os pais, hoje é o sexo livre, é o aborto, é o relacionamento sem compromisso. Um outro aspecto também do grande desafio dessa região é o abandono ao cristianismo. É um continente onde tem a herança cristã, e vivemos numa sociedade pós-cristã. As pessoas pararam de ir à igreja, pararam de ler a Bíblia, abandonaram as raízes religiosas, abandonaram as leis morais, e mais em voga nessa onda imigratória dos refugiados de várias partes do mundo, em países que há guerra, e eles carregam todos os seus pressupostos religiosos, todos os seus pressupostos culturais. Muitas vezes, ao trazer esses pressupostos culturais e religiosos, eles implementam também as suas perspectivas religiosas, as suas culturas. E a gente vê que em algumas partes do continente europeu, em alguns guetos, em alguns bairros, há uma implementação e uma tentativa de influenciar, em muitas regiões, a Sharia em muitos desses bairros, e sem pensar também no aspecto da secularização. Então, eu gostaria de ouvir o Marcos, né, que é o nosso líder da Base Europa, da APMT, que pudesse falar um pouquinho sobre essa questão. Bom, é um prazer estar com vocês e, na verdade, é uma temática extremamente interessante, mas muito complexa, e a gente pode dizer aqui em grandes linhas que, se a gente pensa, por exemplo, a partir da França, da influência que a França exerceu e ainda exerce na Europa e no mundo, desde a Revolução Francesa, em 1870 e 89, com a divisão da Igreja, do Estado, a queda do rei, isso tudo gerou uma influência enorme no pensamento francês e influenciou bastante a Europa. E, a partir desse momento da Revolução Francesa, a religião foi sendo colocada à parte da sociedade, e isso foi evoluindo para outros países aqui da Europa, e o que a gente assiste hoje, o que a gente vê hoje, é muito desse resultado da Revolução Francesa. E, por exemplo, aqui na França, desde 1901, o Estado é laico, a religião completamente separada do Estado. O Estado se tornou, na verdade, a religião da sociedade, das pessoas, e isso fez com que a religião fosse lançada, a religião
cristã, a religião de um modo geral, fosse lançada para um cantinho muito privado, muito pessoal, muito restrito. As pessoas têm vergonha de dizer que são cristãs, que são evangélicas, que são protestantes. Então, isso é uma situação bastante complicada. E a secularização, né, como você disse, tem sido um fenômeno tremendamente forte na Europa, de um modo geral, né? A secularização significa banir o religioso da sociedade e jogá-la apenas para o privado, para o particular, para aquilo que é estritamente pessoal de cada pessoa. Por isso que a religião ela é vivida, quando vivida, de maneira muito escondida, muito simples, porque a sociedade exerce uma pressão muito grande sobre as pessoas. É bem verdade que nós tivemos a influência da teologia liberal, né, no século passado, no final do século XIX, século XX, isso também desestruturou muito a sociedade, né, e com isso os valores éticos, morais, né, sociais, espirituais, foram todos muito influenciados, relativizados, né, e, consequentemente, a fé cristã foi perdendo o seu valor e a sua força na sociedade. Né? Isso, realmente, a gente que está aqui observa pessoalmente, na prática, aquilo que a gente sabia pelos livros, né, e pelas viagens simplesmente missionárias, que essa é uma realidade extremamente presente, forte, né, na vida do europeu, né, de modo geral, com algumas exceções aqui e ali, mas se tornou um grande desafio para nós. Quando você pensa do lado da natalidade infantil, realmente, de modo geral, as sociedades europeias estão diminuindo, né? O número de filhos por família a cada ano diminui de modo geral, a gente vê aqui e ali um aumento. Na minha região, por exemplo, você ainda vê pais com mais de 2 filhos, né? Mas aqui eu estou falando de uma região muito específica, mas isso tem contribuído bastante para a questão da sociedade de cada país. E, como você bem disse, a gente entra na questão desse processo nos últimos 30, 20 anos migratório, né, sobretudo de países, de culturas de influência islâmica. Então, você tem um desequilíbrio, uma família europeia com 2 filhos e uma família de origem islâmica com 5, 6, 7 filhos. E isso, no passar do tempo, dos anos, você tem exatamente uma miscigenação muito grande na cultura e, consequentemente, uma influência, né, dessas culturas de origem islâmica. Daí, as pessoas dizem que daqui a algumas décadas a Europa vai ser completamente islamizada se nada for feito. Mas a gente vê o avanço, né, dessas culturas islâmicas, sobretudo em alguns países, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Espanha. Há um movimento muito forte nesse sentido. Ótimo. Estamos aqui sendo acompanhados por vários colegas nossos que trabalham aí no continente europeu. Estou vendo eles dando um abraço a todos aí que estão participando. Aí. Então, nós temos aí os nossos irmãos que estão fazendo um trabalho missionário no continente europeu e estão vivendo essa realidade que o Marcos está falando. Como também outras pessoas de algumas partes do mundo e outros aqui do Brasil. A gente está vendo aqui a postagem de várias pessoas desejando aí que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu envolvimento aí. Marcos, uma das coisas que a gente começa a comparar, estando na realidade brasileira, sempre há aí uma potencialização do avanço dos evangélicos no Brasil. Alguns falam que é 20 milhões, outros é 30 milhões, mas a gente vê o crescimento de uma variedade de igrejas em nosso país.
quando olhamos a realidade do continente africano, do continente europeu, nós vamos ver que existem inúmeras igrejas, e muitas delas que comportam em 1.000, 2.000, 3.000, até 5.000 pessoas, que já são somente templos de visitação turística, outras foram vendidas. O que você tem percebido essa realidade na Europa, em algum desses países aí? O que a gente tem percebido, fazendo viagens, né, acompanhando as pessoas, os colegas, observando a nossa própria igreja aqui com a qual a gente trabalha, lendo literatura muito própria aqui do contexto europeu e tudo mais, a gente observa que, de um lado, a igreja, né, também ela enfrenta esse desafio de se tornar presente numa sociedade extremamente secularizada. A gente enfrenta a pressão da sociedade sobre a religião para deixá-la cada vez mais de lado, mas a gente observa também uma efervescência evangélica, né, surgindo em diversos lugares da Europa. Por exemplo, aqui na França, há muitos missiólogos que dizem que o movimento evangélico, não somente protestante, né, mas, sobretudo, evangélico, de um modo geral, tem crescido bastante em muitos lugares. E isso traz uma esperança para os missiólogos, né, para os líderes, para os pastores, para os missionários que estão aqui. Mas, de modo geral, ainda vivemos esse desafio de reevangelizar a Europa. E isto nos traz, enquanto missionários aqui deste continente, um duplo desafio. O desafio não só de trabalhar aqui, de semear aqui, de entender essa complexidade cultural que engloba todos esses países, né, e de descobrir, com a graça de Deus, os meios, os caminhos para se poder se tornar relevante aqui, para cooperar, para ajudar, para implementar o trabalho. Por outro lado, nós encontramos o desafio, né, que é, de uma certa maneira, desafiar e encorajar as igrejas no Brasil a compreenderem a necessidade, a importância de se reevangelizar a Europa. Esse é um duplo desafio que nós vivemos. Eu acredito que falta um pouco de informação, porque muitas vezes a gente olha para a Europa e fala, é uma região rica, de países ricos, mas sendo rico ou sendo pobre, há necessidade de reevangelização. Eu sempre, em oportunidade que eu tenho tido para falar sobre questões como essa, eu tenho feito assim, uma comparação. Se nós pegamos o continente africano e o continente europeu, colocamos um do lado do outro, olhando na perspectiva do evangelho, eu diria que hoje a Europa é mais carente do evangelho do que o continente africano. Não estou dizendo que não haja necessidade de evangelizar no continente africano, mas as igrejas elas são mais impulsionadas a investir na África, porque tem o fator também social e das carências que envolve essa questão social. Mas no comparativo de ver carência na obra de evangelização, no trabalho de evangelização, eu percebo que a Europa tem carência. E um outro fato, se nós começamos a analisar países no continente europeu, não são todos que são ricos, né? Tem muitos países pobres, muitos países necessitados, e como também aqueles que têm uma condição financeira melhor, precisa de mandar missionários para a evangelização. O que você pensa sobre isso? Sim, eu tenho absoluta convicção, primeiro, que o evangelho precisa ser anunciado a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias. Esse é um desafio, um imperativo que o Senhor Jesus deu a cada um de nós. E, nesse sentido, todos nós somos missionários, né? Todos nós somos semeadores dessa boa notícia de salvação. Sejam os que ficam aí no Brasil, né, estão evangelizando, estão fazendo a obra, e sejam aqueles que a igreja presbiteriana, no nosso caso, envia para outras culturas, mesmo dentro do Brasil, como fora do Brasil.
Nós temos várias pessoas, Marcos, aqui, desculpa, temos, só aproveitando a sequência sua de palavras, aí você emenda, a gente está tendo uma participação muito positiva de várias pessoas em várias partes do mundo e também aqui no Brasil, nós estamos acompanhando aqui as postagens, né? Se alguém deseja hoje se tornar missionário no continente europeu, qual é o perfil de missionários que hoje a Europa necessita? Bem, primeiro, eu acredito que é preciso que seja alguém com um coração muito apaixonado pela obra missionária, porque aqui há uma necessidade enorme e se exige uma perseverança enorme e uma perspectiva de médio e longo prazo, diferentemente, por exemplo, de um trabalho no contexto africano, porque você pode obter resultados a curto prazo em função do contexto social, econômico e etc. Então, aqui é preciso que um coração missionário esteja muito apegado e dependente de Deus, não que em outro contexto não seja preciso, mas aqui é preciso que haja uma perspectiva de médio, longo prazo, e provavelmente muitos missionários que aqui estão não vão ver os frutos desse trabalho, porque é um trabalho de semeadura muito lenta, muito difícil, em função do contexto. Então, é preciso muita perseverança, é preciso que se venha para cá com muita humildade, porque muitos vêm para o campo achando que vão fazer, que vão acontecer, mas não é bem assim, é preciso que a gente venha com humildade e que a gente venha com um espírito de equipe, pronto a aprender a cultura. Isso é um outro fator importantíssimo, porque às vezes a gente pensa que sabe alguma coisa, mas é preciso tempo aqui para conhecer, saber como o europeu pensa, como um francês pensa, como um espanhol pensa, como um alemão pensa. Então, isso tudo é muito difícil, como ele vive, como ele se veste, né? Como ele faz as coisas. Então, isso tudo demora, isso demanda paciência, perseverança para, a partir de então, você começar a semear a palavra efetivamente. Então, é preciso que alguém venha para cá com todos essas perspectivas, com esses princípios, porque senão ele pode ser frustrado. Joia. Estão perguntando aqui, alguém que entrou agora, de onde você é, o reverendo Marcos Azevedo, é missionário da PMT na França e atualmente é o líder da base Europa. Nós estamos percebendo, Marcos, que o perfil ele não pode ser um perfil padrão para a Europa, o mesmo para o continente africano, o mesmo para a Ásia, o mesmo para a América Central, entre muitos outros lugares no mundo. Cada região no continente africano tem as suas características e tem as suas realidades. No continente europeu também tem as suas características e as suas realidades. E mesmo no continente europeu, cada país e cada lugar dentro do próprio país tem as suas características. Então, quando a gente trabalha aqui no Brasil, eu fiz um bom trabalho aqui no Brasil, eu vou para a Europa e agora eu vou aplicar as mesmas ações que tive aqui no Brasil. Isso é um problema que muitos vão enfrentar se tiver esse tipo de postura e de comportamento em trabalhar. Acho que, como você mesmo disse, é importante a humildade de aprender, a humildade de perceber os aspectos culturais, os aspectos da religiosidade, é muito importante. E a formação, além de tudo isso, está acima para nós termos uma compreensão melhor dos conceitos de Deus, da vontade de Deus, dos parâmetros bíblicos para apresentar o evangelho nessa sociedade pós-cristã, né, Marcos? Com certeza, porque cada sociedade, cada cultura, cada língua tem as suas exigências, tem aquilo que a gente chama, né, do seu ethos próprio, aquilo que constitui cada cultura, sociedade. Então, é preciso que a gente venha para cá com disposição de aprender, com disposição de se enculturar, né, para, a partir de então, a partir daí, começar, de fato, a ajudar, a colaborar, a servir. Nós não podemos vir para cá com essa ingênua noção de que vamos trazer tudo que aprendemos, tudo que sabemos aí no Brasil, e tudo vai ser mudado aqui da noite para o dia. Isso não é verdade, porque se você vier assim, você pode ser frustrado, né? E certamente você será frustrado. Então, é preciso entender essa complexidade, né? A língua é fundamental,
mas a língua é um aspecto de toda a cultura. Sem a língua você não se comunica, mas não basta só a língua, é preciso você, de fato, aprender a cultura, e isso demora tempo, né, e demanda paciência, e demanda humildade, para cooperarmos junto com aqueles outros com os quais estaremos trabalhando. Uma vez, se, na verdade, viemos para trabalhar em parceria com alguma outra denominação, ou se viemos para uma plantação a partir do zero, é preciso também que a gente aprenda com aqueles que estão à nossa volta. Implantar igreja não significa fazer um transplante de cultura. Isso não dá certo, seja aqui na Europa, seja em qualquer outro lugar, né? Eu estava pensando aqui que você estava abordando sobre aspectos da cultura. Eu sempre defendi a tese que quem vai para alguma região, e agora especificamente que nós estamos dialogando em continente europeu, nós temos que conhecer a história, né? Olhar para o passado, para ver como foi construído o cristianismo naquela região e o que contribuiu para o declínio do cristianismo. Eu lembro que uma das oportunidades de visitar a Escócia, na cidade de Edinburgh, eu vi inúmeras igrejas presbiterianas, grandes igrejas, que estavam fechadas. E algumas delas, quando abriam, era ponto de formação turística. Algumas delas foram vendidas, hoje são restaurantes. Algumas delas são residências. E eu fico olhando para o passado, o preço que se pagou daquele que teve a visão inicial: vamos plantar uma igreja aqui, vamos estabelecer a igreja do nosso Senhor nesse país, nessa região, para propagar a palavra de Deus. E passa a história, hoje essas igrejas estão fechadas, muitas delas são vendidas. Isso é uma tristeza muito grande. E muitas delas até mesmo, hoje, são templos islâmicos, né? Isso traz uma tristeza muito grande, né, Marcos? Com certeza, a gente que transita aqui com mais frequência, a gente vê muito isso, contempla muito isso, né? Igrejas realmente fechadas, abandonadas, igrejas que, as pequenas igrejas, né, em se tratando de comunidade, de pessoas que restaram, não são capazes de manter, às vezes, um templo enorme. Por exemplo, a gente tem um templo aqui na região de Anduze, onde a gente tem um missionário nosso lá, o reverendo Paulo Sicoli. É um templo que foi o maior templo protestante da Europa. 3.000 pessoas. E hoje tem 40 pessoas, e o templo está fechado porque tem um problema no telhado, e a igreja não tem condições de fazer a manutenção, nem a prefeitura, porque o templo pertence à prefeitura, né? Então, a gente vê essa situação que realmente traz muita tristeza para o nosso coração, sem contar esse aspecto que você falou, que muitos templos foram vendidos, né, foram transformados em boates, em galeria de arte, restaurantes e etc. Isso é uma realidade que a gente vê de modo geral. Quando a gente fala sobre igrejas fechadas, templos fechados, também há uma desinformação da igreja no Brasil, e alguns outros que estão nos acompanhando aqui através dessa live ao redor do mundo, é que a gente tem a ideia, ou passa-nos a ideia, de que, por ser, ou supostamente ser um continente rico, as igrejas são ricas, então muitos podem ir, que elas vão sustentar, vão se manter, mas a realidade é contrária, né? Com poucas, ou com algumas exceções, né? Há algumas ainda, alguma presença protestante em alguns países, que é uma presença importante, há igrejas com um certo recurso, mas, de modo geral, a carência financeira ela é real, no sentido de que as igrejas, as denominações, normalmente elas são pequenas, as igrejas são pequenas. Uma igreja grande aqui na França, na Europa, de modo geral, é uma igreja de 100 pessoas. Uma igreja de 100 pessoas aqui é praticamente uma mega igreja. Você encontra igreja de 200, 300, 2.000 pessoas, mas são muito poucas, o que é comum aí no Brasil, por exemplo, aqui é raro. Então, são igrejas pequenas que não têm condições de se sustentar, não têm condições de manter o seu pastor, e que precisam
né, de ajuda, de cooperação, e que elas estão pedindo socorro. Uhum. O que a gente vê também, um dos problemas que é um pouco diferente aqui da realidade do Brasil, por exemplo, é a questão da estatização da igreja, que contribui muito por esse aspecto das pessoas distanciarem de Deus, distanciar da igreja, porque muitos dos pastores, né, e da liderança se tornam profissionais do reino, se poderíamos dizer dessa maneira, né? Ali o Estado paga o salário, a pessoa só tem uma obrigação e cumpre uma responsabilidade pelo emprego que ele tem, mas já não é mais aquela vocação. Mas eu tenho percebido um pouco disso. Eu não sei qual tem sido a realidade de vocês, isso aí. Você tem esse aspecto em alguns países, como na Alemanha, por exemplo, você é um funcionário público, enquanto ministro religioso. Então, se você é luterano, você vai servir a igreja luterana. Se você é católico, você vai servir a igreja católica, enfim, mas você recebe do Estado. Então, isso distancia, né, o trabalho, a vocação, o ministério pastoral da comunidade local, né, e torna a atividade pastoral muito mais profissional do que vocacional. Então, isso é verdade. É uma questão muito triste, né? Então, você não é um ministro a serviço da igreja, um ministro de Deus, mas você é um funcionário público para exercer algumas atividades que eu chamaria de capelania, né? Então, mas não efetivamente um ministério pastoral, com as devidas exceções, é bem verdade, né? Mas, de modo geral, é isso que acontece. É verdade. Bom, a APMT, ela tem procurado responder um pouco esses desafios que nós estamos conversando, e em especial o reverendo Marcos Azevedo, que é missionário da APMT na França, e o atual líder da base Europa, ele tem colocado aí alguns aspectos, algumas necessidades, o perfil do obreiro, e é fato que, quando nós olhamos para a dimensão do continente africano, precisamos de uma resposta bem grandiosa, né? Então, a força missionária da APMT tem procurado, dentro da sua evolução missional, encaminhar missionários também para a realidade do continente africano. E nós vamos mostrar um pouquinho aqui, um pouco dessa questão que a gente acabou de estar falando aí, um dos trabalhos que nós temos, que nós estamos desenvolvendo. Hoje a APMT, se você olha aí no nosso vídeo, nós estamos aí em 10 países, os pontos azuis são os lugares onde nós estamos. Em algum desses países nós temos vários missionários, estamos aí com um total, até a data de hoje, com 58 missionários no continente europeu, com 32 famílias e 2 missionários solteiros que atuam nessas regiões. Esse ponto em vermelho, em destaque, é um ponto do país que é a Croácia. A Croácia é o novo campo da APMT, e nós queremos, então, apresentar para vocês que no findar desse ano, no máximo até o início do ano, nós já teremos uma família atuando na Croácia, né? E quando a gente olha aí muitos desses lugares, a gente vai ver um pouco dos trabalhos que nós estamos tendo, né? Então, nós temos atuação na área de evangelização, plantação de igreja, evangelismo, capacitação teológica, e temos as parcerias, né? Quando você olha para Portugal, tinha a Igreja Cristã Evangélica Presbiteriana de Portugal, nós mandamos vários missionários para lá, irmãos estão revitalizando, abrindo novos trabalhos. Nós temos na Espanha também a plantação de igrejas, né? Temos vários colegas, na própria França, né, Marcos, onde você está, quando nós recebemos o desafio de enviar famílias missionárias, você está, entre outros países. Vamos aí tentar não entrar em detalhes, porque a gente precisaria de muito mais tempo, né? Estamos indo aí para quase 200 pessoas que estão participando dessa live. Mas fala um pouquinho, Marcos, dessas atividades que nós temos, que nós estamos desenvolvendo no continente europeu. Bem, primeiramente a gente deve louvar a Deus por essa visão da IPB através da APMT,
né, de olhar também para o continente europeu como um continente extremamente importante e necessitado, sobretudo, desse trabalho de reevangelização, né, e atendendo ao clamor de muitas pequenas denominações aqui da Europa, como, por exemplo, a pequena denominação da Igreja Reformada Francesa, com a qual vocês estabeleceram a parceria, e nós estamos aqui hoje em 4 famílias. Então, o NEFREF, né? Por essa visão, né, da parte da PMT, e louvar a Deus também pelo avanço do trabalho aqui. Quando a gente olha, por exemplo, me desculpe citar de novo, reverendo Agripino, mas quando a gente olha para a Espanha e vê um número enorme de colegas que estão lá, de contemplar que hoje lá existe a IEP, a Igreja Presbiteriana Espanhola, né, um trabalho de mais de 20 anos, isso alegra o nosso coração e isso nos faz confirmar que é possível fazer missão aqui na Europa e Deus abençoa o trabalho e isto nos encoraja, né? E eu gostaria de desafiar todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, a IPB, a fim de que a gente continue orando e investindo nesse trabalho, porque vale a pena. Então, nós temos essa presença em 10 países, né? Como você disse, nos mostrou aqui muito bem. Então, nós trabalhamos, por exemplo, né, não só com plantação de igreja, mas trabalhamos com parceria com outras igrejas existentes, trabalhamos com a criação, né, de igreja onde não há nenhuma denominação, trabalhamos com formação, como em Portugal, nós ajudamos na formação, né, lá no Instituto Bíblico, nós trabalhamos com projetos sociais, como na Albânia, nós temos ali uma fundação que trabalha na área da plantação da igreja e na área social, desenvolvendo um trabalho extraordinário. A outra fundação na Albânia que trabalha com a evangelização através do esporte. Nós temos na Alemanha, por exemplo, 2 famílias de missionários, uma em Heidelberg, que trabalha num projeto de parceria com uma pequena igreja lá existente, mas a outra família está no norte da Alemanha, fazendo um trabalho social maravilhoso, trabalhando com imigrantes, trabalhando com refugiados. E essa região, Marcos, é a região da antiga Alemanha Oriental, né? Quando exatamente, havia a divisão. Exatamente. E é uma muita região gente muito... não sabe, mas o norte da Alemanha é uma das regiões mais pobres da Europa, dentro da Alemanha. É uma região pobre, carente, né? E os nossos irmãos estão lá, né, atuando na evangelização através de um projeto social. Né? Você olha, por exemplo, para a Inglaterra... e tem o social também, aproveitando a sua linha de raciocínio, tem a Romênia, né? A Romênia, sim, quando a gente pensa mais para frente, né? Ali, mais para o final ali dos Balcãs... E lá também a plantação de igreja também. O reverendo Gilberto está lá há mais de 20 anos, né? Plantando a igreja, temos o Jason que está lá, né? O Ronaldo, enfim. Então, são regiões que precisam da plantação de igreja, há dezenas de pequenas denominações de igrejas existentes que precisam da nossa ajuda, né? Estão clamando por parceria, igrejas reformadas, igrejas alicerçadas na palavra. A gente pode dizer que é aquele remanescente fiel que permanece ali, mas é um grupo de 5, 10, 15, 20 pessoas, né? Que precisam exatamente de gente, de líderes, de pastores, né, para que o trabalho possa se reestruturar, se reinventar. Né? E eu dizia, a gente olha para o Reino Unido, a gente tem missionário na Escócia, a gente tem missionário na Inglaterra, em Londres, trabalhando com muçulmanos, gente que tem que andar um pouco, né, escondida, mas que está lá atuando na área, né, importantíssima. Né? Tem gente que trabalha com esporte, né, com a educação, né, física para alcançar crianças, adolescentes. Enfim, né, é uma diversidade de trabalho, de ministérios, a gente bendiz a Deus por isso, né, e a gente encoraja para que mais gente venha, né, nos ajudar.
Uhum. Algo interessante aqui, vamos voltar daqui a pouquinho naquele mapa da Europa, onde estão os nossos missionários. Então, queremos agradecer o apoio aí do nosso suporte técnico aí, o Kleber, a participação também da Emma e da Isabela, que estão anotando as perguntas que vocês estão fazendo, e mais no finalzinho dessa live nós vamos responder. Mas lá naquele mapa da Europa, a gente vai ver a realidade onde nós estamos e tantos outros desafios, né? Por exemplo, vamos citar aqui os lugares que nós estamos, só para a gente não perder a informação. Nós estamos em Portugal, estamos na Espanha, estamos na Itália, Romênia, Alemanha, Escócia, Inglaterra, Albânia, Kosovo, Romênia, falei, né? Isso. E vamos entrar logo que passar esse efeito dessa pandemia, vamos aí chegar na Croácia, que vai ser o primeiro trabalho da APMT. Mas podemos observar a bênção em poder estar nesses lugares. Queremos agradecer a todos aqueles que têm apoiado os nossos missionários, têm investido financeiramente, têm orado a favor dele, e quero desafiá-lo, né, você que está participando dessa live, a refletir sobre a sua vocação, porque queremos avançar nessas regiões, e nós temos muitos missionários aí que a gente pode trabalhar em projetos de curto prazo, né? Louvamos a Deus porque eles abriram mão de estar aqui no Brasil, de estar próximo dos seus familiares, e vão para uma realidade que muitas vezes a gente pensa que é uma realidade melhor, mas existe alguns países que a realidade é muito inferior à do Brasil, né? Então, queremos deixar esse desafio. Marcos, se hoje um missionário tivesse desejo, pegando aí a sua região, né, vamos pegar aqui a França mais especificamente, ir para a França, em que área que ele poderia desenvolver uma atividade? Qual a sua percepção, já que você está mais focado no contexto da França? Antes de responder essa pergunta, reverendo Agripino, só trazendo aqui mais uma informação que enche meu coração de gratidão. Quando você olha para um contexto italiano, por exemplo, e vê lá uma família de missionários, né, uma família nossa que está lá, que está plantando uma igreja, a primeira igreja presbiteriana na Itália, isso enche o nosso coração de alegria, né? Já abriu um outro trabalho, né? O reverendo Humberto e a sua família que está lá. Então, isso nos encoraja. É verdade. Isso nos encoraja, isso enche o nosso coração de ânimo, de força, de gente que persevera, de gente que luta, de gente que não desiste, né? De gente que tem exatamente esse coração que arde, né, pelo trabalho. E um trabalho muito positivo que a gente viu ali na região da Itália, né, do nosso colega que lá está, foi recentemente a tradução da Confissão de Fé de Westminster, né? Então, eu estive lá no lançamento. E aí estamos tendo alguns outros desafios, né? Porque quando você pega ali, existe os irmãos da Igreja Reformada que atuam dentro da Romênia, também na Hungria e também na Ucrânia, estão trabalhando para a revisão da tradução da Confissão de Fé em romeno, e nós estaremos dando apoio para a publicação desse material logo que estiver feito toda a revisão. Então, são muitas ações, né? Porque quando a gente pensa em Europa, a gente vê que Deus está usando a igreja no envio de vários missionários, e esses trabalhos estão trazendo a revitalização e abertura de igrejas que estavam fechadas. E algo muito interessante é que, com essa onda migratória, certamente você deve ter percebido isso. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, alguns minutinhos antes de nós entrarmos para as perguntas, a realidade dessa onda imigratória, né? Porque as igrejas agora estão tendo é uma igreja multiétnica, né? Como você vê isso na realidade de Europa? Isso tem acontecido em muitas igrejas. A gente encontra africanos, a gente encontra asiáticos, a gente encontra gente do Oriente Médio, né? Então, isso é normal. Aqui em Marseille, 40% da população é imigrante, né? Então, isso é presente, né? Tem igrejas próprias voltadas para eles, né? Que não é o nosso caso aqui da APMT. A APMT busca plantar igrejas
no contexto europeu, não para os estrangeiros, mas para os nativos, se eles chegarem, amém, aleluia, mas a ênfase é para os nativos, né? Então, isso tem acontecido, isso tem sido normal. A nossa pequena denominação aqui, por ser carente praticamente de tudo, ela tem pastores, né, africanos, de fala francesa, né, tem americanos, tem holandeses e tem os brasileiros que estão aqui, e eles são super gratos por essa bênção, né, porque, na verdade, a gente, vai formando esse corpo de obreiros, de servos que vão cooperando para o avanço do trabalho. Excelente. Bom, nós falamos um pouco sobre a realidade do continente europeu, agora nós falamos um pouco sobre o avanço da APMT diante desses desafios, e agora vamos para o terceiro ponto, Marcos, para a gente ir caminhando aí para o nosso tempo de live, os desafios da APMT, né? No próximo slide, nós vamos ver esse aspecto onde a APMT está querendo focar o seu esforço maior, né? Então, nós sabemos que a visão da nossa agência é o mundo todo. O evangelho deve ser mandado para todos. Agora, pensando na realidade europeia, temos atuado em muitos dos lugares que já citamos aqui, mas tem uma região do leste europeu que nós queremos alcançar. E aí, no próximo slide, nós vamos ver um pouco dessa realidade. Eu peço, então, aí para a gente fazer essa mudança do próximo slide agora. Vamos ver um pouco desse desafio, né? É a região que nós intitulamos região dos Balcãs. Você pode perceber aí na postagem ao lado, o que está colocado em branco são os lugares onde nós estamos. Então, pensando em região dos Balcãs, nós temos o desafio da Albânia, Bósnia, Chipre, Croácia, Eslovênia, Grécia, Kosovo, Macedônia, Montenegro, Romênia e Sérvia, pegando aí a região do leste europeu. Atualmente nós estamos na Albânia, vamos entrar até o final do ano, se Deus assim permitir, na Croácia, estamos em Kosovo e também Romênia. Então queremos orar para que Deus levante, né, Marcos, novos obreiros para a gente caminhar nessas regiões. Acho que é uma visão global que a APMT tem tido, né? E os Balcãs têm se tornado, vamos dizer, uma prioridade dentro da prioridade, porque a gente verifica lá também muitas pequenas denominações, pequenas igrejas de origem reformada que estão clamando, estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro, né? Então, isso é extremamente importante, de pedir a Deus e de incentivar para que missionários possam ser levantados e enviados também para essa região, para que a gente possa formar como que um cerco, né, em toda a Europa, né? Se a gente pensa em Portugal até a Romênia, nós temos vários países que estão com um buraco, vamos dizer assim, e que, uma vez que a gente consiga enviar missionários ali para os Balcãs, vai ser uma grande bênção que a gente vai fechando, né, esse cinturão e criando uma estrutura cada vez mais sólida do ponto de vista de um trabalho protestante, reformado, né, e que possa, de fato, gerar um crescimento amplo para o trabalho na Europa. Você acha que o brasileiro é bem recebido na Europa? Existe algum tipo de resistência para o missionário atuar na Europa? Eu diria que, com a minha pouca experiência aqui, eu diria que não. De modo geral, os países europeus gostam muito do brasileiro, né? Por uma série de razões, né? O brasileiro é latino, o brasileiro é acolhedor, tem a questão do futebol, tem a questão da geografia brasileira, que é maravilhosa, a questão das praias, eles falam muito da questão do carnaval, né? Mas, enfim, são pontos de contato que a gente encontra para marcar uma presença, de modo geral, muito tranquila, muito amistosa, né? Muito amistosa. Se a igreja tivesse ações... Ok. Se a igreja tivesse ações olhando para o missionário, que tipo de cuidado missionário
a igreja poderia ter em relação daqueles que atuam no continente europeu? Eu diria que, fundamentalmente, nos sustentar em oração, isso é uma grande bênção, isso é o maior sustento que a gente pode receber, é o sustento espiritual. Né? E a gente louva a Deus porque a gente sente e percebe esse sustento. A gente precisa de uma maior compreensão de toda a IPB para a necessidade e a importância de se enviar missionários para a Europa, uma sensibilização. Acho que nós precisamos divulgar mais isso no Brasil, para que haja essa sensibilização, e nós precisamos, consequentemente, de investimento financeiro, né, porque a gente vive um momento difícil, não só agora, mas a questão do dólar e do euro sempre foi um grande desafio para os missionários, né, em função da disparidade. Então, oração, divulgação e sensibilização da necessidade do trabalho no continente europeu e investimento financeiro para que o trabalho aqui possa avançar. Qual seria, então, a maior dificuldade se um missionário que vai para a Europa, qual é a maior dificuldade que ele enfrenta logo chegar? Eu sei que há variações de país para país, mas se você pudesse colocar de uma maneira uniforme, qual a dificuldade que hoje ele enfrentaria no primeiro momento estando aí? Bem, é o que a gente chama aí, tecnicamente, do choque, né, cultural, mesmo que se você já conhece o país, né, por viagem missionária a curto prazo ou do ponto de vista turístico, é o choque cultural, e isso precisa ser amortizado. Se você vem para um lugar onde não tem um trabalho já existente, isso é pior, é mais difícil, é mais duro. Se você vem para um trabalho que já existe, uma igreja, uma pequena igreja que vai te receber, isso ajuda, porque a igreja de Cristo é a igreja de Cristo em qualquer lugar. Então, já amortece um pouco esse peso, né? Então, ajuda bastante. Mas, se você conhece a língua, já ajuda também. Mas, se você não conhece, você precisa, né, aprender a língua, desenvolver essa prática. Então, você precisa, na verdade, exercitar a humildade, a paciência. No início, há uma certa desconfiança, mesmo sabendo que você é missionário, mesmo sabendo que você é brasileiro, há uma certa desconfiança. Eu fiquei 6 meses aqui, meio na geladeira, né? Quem é essa família, quem é esse casal, o que eles vieram fazer aqui? Enfim, uma certa desconfiança natural, até o momento que isso se transformou em amizade, em elo, né? Em alegria, em gratidão, em reconhecimento. Né? Então, esse primeiro contato exige mesmo esse tipo de um olhar, de uma paciência, de, né, quem é, o que vão fazer, como é que eles vão fazer, porque eles pensam que a gente vai chegar aqui e mudar toda a cultura deles. E eles não querem, e eles têm razão. A gente que vem para cá, a gente não vem para mudar a cultura deles. A gente vem para estar ao lado deles, para, a partir disso, pedir ao Espírito Santo que faça as devidas mudanças e transformações. Porque nem tudo da cultura é errado, né? É pecado. Exatamente. Então a gente tem que aprender a discernir as questões. Eu estou aproveitando e eu estou vendo a participação de várias pessoas aqui, postando, e eu tinha alguns comentários, eu aproveitei e incluí algumas perguntas que foram feitas aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Se eu fosse citar o nome de todos aqui, eu ficaria um bom tempo, mas vamos fazer o possível para responder e incluir algumas informações. E eu quero entrar agora, aproveitando aí a Ema Isabela, que está fazendo as anotações das perguntas, que começasse a pôr para nós as perguntas, e eu, Marcos, vamos fazendo um bate-bola aqui. Tá joia. Olá, obrigado, Isabela. Pastor Agripino, pastor Azevedo, o pessoal está acompanhando aqui a live, super conectado, já temos mais de quase 180 pessoas assistindo vocês ao vivo agora. E nós temos uma primeira pergunta aqui para vocês, do Felipe Canudo. Ele perguntou assim: como trabalhar com a igreja local no levantamento de recursos e na manutenção de um missionário que vai encarar um serviço a longo prazo aí na Europa? Se o pastor Agripino pudesse responder essa num olhar assim de APMT e igreja local enviando um missionário.
Bom, olhando na perspectiva a partir do Brasil, é certo que o desafio é trazer a consciência para as igrejas no Brasil, a realidade da Europa e as suas carências, as suas necessidades. Como mesmo disse o Marcos um pouco antes, muitas igrejas lá são carentes e não têm a capacidade de manter os missionários que lá estão. Então, as estruturas, muitas delas estão lá, muitas delas estão fechadas, estão destruídas, precisa de uma reformulação aí para uma reconstrução, uma reforma na igreja. Então, esperar de muitas dessas igrejas na Europa é uma dificuldade, como aqui no Brasil. Normalmente há o dízimo, há oferta, mas culturalmente no continente africano, eu estou com isso na cabeça, né? Essa questão da África, é porque mais para frente vamos falar sobre a realidade da África também, em outro live. Mas na questão da realidade da Europa, nós vamos deparar com a questão de que as igrejas, muitas delas estão fechadas, têm poucos membros, a cultura do dízimo desapareceu em muitos países, então elas não têm hoje a capacidade de manter os missionários. Por isso que hoje precisamos da igreja brasileira investindo financeiramente para evangelizar, plantar novas igrejas, revitalizar essas igrejas, e aí na congregação dos santos ensinar os princípios bíblicos para manter a obra e que, nascendo novas pessoas em Cristo Jesus, esse trabalho possa avançar com os nacionais. A próxima pergunta vai para o senhor, pastor Marcos Azevedo, é do Felipe Ferreira, Luiz Ferreira, na verdade. Ele perguntou assim: Rev. Marcos Azevedo, quais as principais dificuldades que você encontrou aí no início e como que está agora o seu ministério em relação a esse impacto cultural que o senhor falou? Que bom, obrigado pela pergunta. Uma das maiores dificuldades que a Priscila e eu encontramos aqui foi ficar sem os filhos. Nossos filhos não vieram. Então, isso foi muito difícil, mesmo jovens, mas eles não vieram. Então, isso foi o maior desafio para a gente, ficar longe dos filhos. Segundo, foi deixar uma igreja relativamente grande no Brasil, deixar todo o ministério de 28, 29 anos e começar numa igreja com uma frequência de 10, 15, 17 pessoas. Então, refazer toda essa trajetória ministerial, um grande desafio. Outro grande desafio, conquistar a confiança do francês. O francês é uma pessoa, de modo geral, desconfiada. Então, conquistar essa confiança, né? E ter que fazer de tudo, desde da pintura da janela até pregar, né? Então, ser servo no sentido mais amplo da palavra. Então, conquistar a credibilidade, conquistar o seu espaço, esse é um desafio enorme quando a gente chegou aqui, né? Então, eu diria esses 3 grandes desafios. Pastor Agripino, perguntaram aqui também durante a conversa sobre se um missionário ele quer ir para ser missionário na Europa, como deve ser a conversa dele com a PMT para poder atuar nesse continente? Bom, nós temos vários pré-requisitos para você se tornar missionário da PMT. São pré-requisitos que estão postados no site da PMT. Você vai no site apmt.org.br e você recebe informações. Se você não tiver essa oportunidade, poderá entrar em contato pelo DDD 11, São Paulo, número 3207-2139, ou através do e-mail rh@apmt.org.br, e ali nós vamos mandar os passos necessários para você se tornar missionário da PMT. Você é muito bem-vindo e espero o seu contato para a gente começar a iniciar o processo de relacionamento para que, no momento oportuno, você possa ser encaminhado ao campo missionário. Pastor Marcos Azevedo, o Manuel Nava fez essa pergunta para o senhor também sobre a situação da pandemia, né? Diante da situação dessa pandemia do Covid, atingindo também a França, como estão os trabalhos, os cultos e as reuniões da comunidade evangélica? Como isso causou problemas na igreja local aí na França? Bem, eu acredito que a pandemia, o Covid-19, causou problemas em todo o mundo e, consequentemente, em todas as igrejas cujos países foram afetados.
e muitos de nós tivemos que nos reinventar a partir da tecnologia. O século XX está terminando agora, né, com essa crise da pandemia, porque é o século da tecnologia. Então, todos nós estamos nos servindo da tecnologia nessa reinvenção ministerial, e eu acredito que jamais o evangelho foi tão pregado através das redes sociais como nesses últimos dias e semanas. Aqui não é diferente, eu fiquei surpreso, porque os nossos velhinhos, a nossa igreja é uma igreja de idosos, os nossos velhinhos se conectaram através de um grupo do WhatsApp que a gente criou, então a gente se fala todos os dias, nós temos 2 reuniões de oração por semana pelo Zoom, a gente tem culto online todo domingo. Então, assim, as igrejas estão se reinventando nesse sentido, sobretudo aquelas que não tinham esse tipo de trabalho como a nossa, né? E estão tendo, e eu estou surpreso com o nosso grupo aqui, eu ouço comentários de todas as outras igrejas com as quais a gente tem contato, todo mundo fazendo culto online, reuniões, então tem sido um movimento extremamente interessante, e Deus tem nos abençoado tremendamente nesse sentido. Pastor Agripino, agora a respeito da questão da crise econômica em relação ao dólar e ao euro, o Wilson Vieira fez uma pergunta assim: como os missionários estão se virando com o dólar e o euro nas alturas? Bom, esse é o efeito da variação cambial. Então, todos os nossos missionários ao redor do mundo, e em especial os que estão no continente europeu, que vivenciam aí a moeda do euro, alguns dos colegas têm tido a perda em torno de 40% do necessário para a sua manutenção. Então, a pressão em cima dos missionários da PMT no continente europeu está muito grande, muito forte. Então, mais do que nunca, nós precisamos que irmãos não deixem de continuar a ser parceiros desses missionários. Orem por eles, mande palavras de encorajamento, estejam se comunicando, mobilizando pessoas e igrejas para manterem firmes. A gente sabe que o efeito Covid levaram muitas igrejas a encerrarem suas atividades formais no templo formal, então muitos não estão tendo a bênção como parte do culto, de a entrega, a devolução do dízimo e também da oferta, e aí então está havendo uma diminuição da arrecadação. E com essa diminuição das arrecadações, os envios dos recursos para os missionários estão sendo afetados, além da variação cambial. Então, eles estão vivendo um momento de estrangulamento. A PMT tem trabalhado para ajudá-los no sentido de dar uma resposta para amenizar, mas também nós dependemos da igreja local, encaminhando para a tesouraria do Supremo Concílio, e a tesouraria do que é arrecadado, encaminhando para o comitê gestor, e aí a gente faz o direcionamento para os missionários. Então, é muito importante a gente estar solidário, né? Não somente na oração, mas efetivamente levantando uma oferta especial, dando uma oferta especial para esses missionários, para eles poderem continuar o trabalho na Europa. Se o senhor pudesse falar um pouquinho da campanha da oferta emergencial, pastor Agripino, que a PMT fez para poder mobilizar as igrejas? Nós estamos, nós colocamos aí nas nossas redes sociais com o tema ajuda emergencial. Nós mandamos uma carta para todas as igrejas presbiterianas aqui no Brasil, para que a igreja possa levantar uma oferta especial, e aí usando o código de centavo 3, por exemplo, se a igreja for dar R$500, é R$500, é 500,03, se for dar 100, é 100,03, porque esse código de 3 centavos vai identificar que é para essa oferta especial. E as nossas redes sociais estão espalhando, eu gostaria de desafiar lá você ir no site da PMT, no Facebook, no YouTube, no Instagram, e entrar em contato através dos e-mails, do telefone, que nós poderemos dar as orientações necessárias. Todo esse recurso será direcionado especificamente para os missionários que estão fora do Brasil, mas também estamos atentos e fazendo outras mobilizações para aqueles que estão na realidade brasileira. Pastor Azevedo, uma última pergunta para o senhor, do internauta Cirlei Macedo. Vamos colocar aqui no site.
Dirley, na verdade. Pastor Marcos Azevedo, há muitas crianças e adolescentes na sua igreja ou mais pessoas, adultos e idosos? Infelizmente, nós temos mais pessoas idosas, né? Elas são uma grande bênção, mas as crianças são muito poucas. A Priscila foi quem começou a desenvolver o trabalho com as crianças aqui, elas eram praticamente bebês, e hoje nós somos 4 crianças, 5 crianças, né? Não são muito frequentes, mas a gente persevera nesse trabalho com elas. A Priscila está fazendo um trabalho maravilhoso pela internet com as crianças, né, com vídeos, encorajando os pais, e tem sido uma grande bênção, né? A gente só tem uma jovem que frequenta aqui a igreja, não é membro da igreja, mas ela frequenta com uma certa assiduidade, e um dos casais mais novos somos eu e a Priscila, né? Então, são idosos a partir de 70 anos. Eu quero só destacar, Isabela, antes de você fazer a última pergunta aí, temos vários missionários da APMT que estão aqui acompanhando a nossa live. Muito obrigado pela participação de todos. E até o nosso missionário da Albânia, o reverendo Benito, nos faz lembrar que nós temos como alvo a região dos Balcãs. Não estamos em todos os países, mas tem um projeto saúde que tem atuado ali na Bósnia, na Sérvia, Montenegro e também Macedônia, né? Um dado muito importante a gente ter. A última pergunta, Isabela, já estamos caminhando para o final. Não, a gente encerrou aqui o momento das perguntas. Encerrou. E aí a gente queria que vocês dessem conversasse um pouquinho mais aqui, dando um encerramento para os ouvintes que estão aqui, e depois eu vou dar mais alguns avisos para o pessoal que está online assistindo a gente. Ok, eu quero agradecer a todos vocês, ao reverendo Marcos Azevedo, que deu esse tempo tão precioso, passou essas informações tão preciosas. É certo que nós poderíamos passar aqui um bom tempo. Para alguns, eu diria, passar o restante da tarde, mas para outros que estão em outras partes do mundo, passar um restante da noite e outras partes do mundo, dizendo, vamos passar um tempo maior nessa manhã, vamos continuar um pouco mais um bate-papo. Agradeço pelas suas perguntas, elas estão postadas aí. Nós vamos, posteriormente, participar também com os líderes de base da África Austral, do Oriente Médio, da base indígena e também da América do Sul. Tanto a Isabela como a Emma, que faz parte do nosso departamento de comunicação, está fazendo um trabalho muito bacana e eu gostaria de desafiá-lo. Todas as quartas-feiras e sextas-feiras, nós fizemos esse panorama da Europa, mas elas estão fazendo entrevista individualizada com cada missionário. Fizemos inicialmente com a Fabiana, na Alemanha, ontem foi com o Amos, no Chile, e aí cada período vai pegar um dos missionários e vai poder interagir e conhecer cada um desses projetos, tá? Deus abençoe, muito obrigado. E agora eu quero passar aí o último momento para a Isabela. Pastor Marcos Azevedo, o senhor quer dar só um último recado aqui para o pessoal, se despedir? Sim. Quero agradecer a todo mundo e esse tempo precioso da gente poder compartilhar um pouquinho e dizer a vocês que a Base Europa tem se reunido 3 vezes por semana pelo Zoom. A gente tem tido 3 momentos preciosos durante a semana de oração, de louvor, de intercessão. A gente tem orado pelas nações, a gente tem orado pelo Brasil, tem orado pelos missionários da base, tem orado pela IPB, e temos tido uma participação muito boa de todos os colegas aqui, das famílias. Tem sido um tempo muito precioso. E dizer que o Marcos Mais e eu, né, nós temos 2 líderes Marcos, né, na base, e a gente tem podido acompanhar o pessoal aqui. Tem sido um privilégio para nós nesse trabalho.